volta de 9h35, 9h40 mais ou menos, ok? Então vamos lá. Eu queria fazer uma dinâmica para mostrar o meu jeito de dar palestra. Todo mundo junto, mão no peito, vai lá, mão no peito, mão no ombro, mão no queixo, mão na bochecha, mão no nariz, mão na orelha, mão na nuca. Anda de novo, mão na nuca. Tem gente com a mão na testa ainda. Quem está com a mão na testa entra no corpo e volta aí para a gente ir para o evento. Então, mão na nuca. Nuca é atrás, isso. Vai lá assim, dá uma escorregada, beleza. E nós erramos porque nós somos muito mais visuais. Então eu vou trabalhar bastante aqui a comunicação visual para que a gente não esqueça daquilo que vai ser falado, tá bom? Passa para frente para mim. Esquece o coisa agora. Isso, vamos na mão mesmo. Alguns livros meus aí, Construindo o Vencedor. Esse é um livro de espiritualidade, um Deus vivo, Deus vivido, vai estar à venda. Passa para frente, Arthur, por favor. O Querer é Seu, o Poder é de Deus. Aquele da direita lá, até algum pessoal do poker ganhou já, né? Eu distribuo, eu dou gratuitamente digital para quem quiser. É o meu livro mais vendido, vendeu 40 mil cópias. O Querer é Seu, o Poder é de Deus. Que é motivação cristã. Então eu ouvi muito no mundo corporativo os dois extremos. Um que dizia assim, o ser humano faz tudo, tudo depende da gente. E no outro lado, os esotéricos, né? Que tudo depende do universo, é só mentalizar que acontece. E a doutrina católica não está nos extremos, né? Ela diz que Deus, a graça age através da natureza. Então aí surgiu o Querer é Seu, o Poder é de Deus. Se você quiser, anota aqui teu WhatsApp que nós vamos mandar para você, tá bom? Também nós podemos mandar um teste gratuito aqui, né, Arthur? Da tua empresa aqui, que é uma empresa que mede a eficácia das redes sociais sua. Vê se a tua rede está bem bacana. Nós vamos mandar gratuitamente. Quem quiser, marca o nome aí que a gente manda. Mais um, Arthur, por gentileza. Se puder, Arthur, daí trocar o plug plugar do outro lado, ver se o passador aí, está vendo o passador? Ele tem um pendrive. Tira o pendrive e pluga lá. Você pode fazer assim, vira para mim aqui que eu te dou um sinal, para não ficar chato eu falando toda hora, eu dou um sinal, você troca para mim, beleza? Um vendedor, deputado, tudo bem, meu amigo aí, né? Veio pregar aí hoje, tudo bem? Deputado Evandro Araújo, bem-vindo aí. É o deputado paranaense, viu, gente? Veio pregar na igreja, seja muito bem-vindo, viu, deputado Evandro? A base das vendas são a identidade e o propósito. Ninguém vê o mundo, a realidade de uma maneira pura. A realidade ela é filtrada pelo nosso jeito de ser, pelas nossas marcas, pela nossa história, pela nossa cultura. Não existe realidade pura. O mesmo mercado pode ser visto de maneira positiva ou negativa, dependendo das pessoas. A segunda coisa para o vendedor de alta performance é o propósito. Queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho, fecha os olhos um pouco, por gentileza. Fecha o olho aí. E sem abrir os seus olhos, estica o braço para onde que você acha que é o norte do Brasil. Vai lá, estica o braço aí. Sem abrir o olho. Sem abrir o olho. Estica para onde que você acha que é o norte do Brasil. Vai lá. Isso. Abre o olho, olha em volta agora. Olha lá. Um para lá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Boa. Tem alguns desnorteados no meio aí. Sei lá onde que está o norte nessa hora. E aí uma coisa interessante, quando a gente fala de propósito, é algo que norteia o que a gente faz. Hoje se fala muito em empresas com propósito, que não basta só ter visão, missão, valores, é preciso também vender com propósito. E eu vou ensinar hoje como a gente vender com propósito, porque o propósito é um diferencial competitivo que pouca gente está usando ainda, tá bom? Tarefa é algo que a gente faz, realiza e termina, por exemplo, prospectar, telefonar, marcar uma reunião. Propósito é uma bússola, é o nosso norte pessoal. E quando o nosso norte não está claro, os colaboradores ficam exatamente assim, cada um buscando o seu norte. Então quem não tem um norte de venda está perdido em vendas. E todo mundo pensa que sabe vender. No Brasil todo mundo pensa que sabe administrar, todo mundo pensa que sabe vender, todo mundo pensa que sabe teologia, não importa a teologia de qual igreja, de qual religião. São três coisas que o brasileiro, que todo mundo acha que pensa e sabe fazer. E nós vamos ver que vender depende de técnica. Vender não é só uma pessoa que não deu certo em outro lugar e virou vendedor. Não, vender é uma profissão importante e nobre. Nada do que você está vendo aqui passou e chegou aqui sem ter um vendedor. E quando a gente fala em vender, a gente fala que todos vendem. Um advogado vende, um contador vende. E a dificuldade maior das pessoas é saber vender. Então entenda e comece, amplie a sua visão, que vendas, tudo depende de venda. Vender uma ideia, vender uma história, pedir aumento, pedir transferência, negociar onde você vai sair, tudo isso é venda. No fundo, tudo isso é venda. Então nós vamos falar de venda de uma maneira bastante ampla, ok?
Os 2 dias mais importantes na nossa vida são o dia que a gente nasceu, o dia que a gente descobre pelo que e por que a gente nasceu, ou seja, a gente descobre o nosso propósito. E eu tenho visto pessoas muito felizes ganhando muito pouco e tenho visto pessoas muito infelizes ganhando muito. E eu vejo que a diferença entre essas pessoas não é o que fazem, mas é a maneira como veem o que fazem. Aqui em Curitiba, eu fui ver se os meus livros estavam sendo bem distribuídos. Então fui numa mega store, tem várias lojas. Estava um dia de chuva, mas estava mudando para o sol. Quando eu chego na loja, a mocinha sorri, faz contato visual, quebra o gelo. E aí desarma, né? Porque a gente entra armado num varejo. Os 30 primeiros segundos, você tem que desarmar o comprador. Porque olha que coisa interessante. Quando nós compramos algo que a gente gosta, a gente chega em casa e fala, olha o que eu comprei, olha o que eu escolhi, gostou da cor? Quando a gente compra algo que a gente não gosta, a gente chega em casa e fala, olha o que o vendedor me vendeu, miserável. Eu nem queria, o cara me empurrou. Não é fácil ser vendedor. Então você tem que desarmar a pessoa. Os primeiros 30 segundos é o momento que você não vai partir para a venda. Ou a velha frase, posso te ajudar, é a pior frase que você tem, porque você pega alguém que está armado ainda, e uma pessoa armada, ela vai reagir. Posso te ajudar? A pessoa fala, não, só estou olhando, fica tranquilo, qualquer coisa eu volto. Então ela desarmou. Eu falo, olha que legal, o tempo está se firmando, estava chovendo, agora está sol. O que você veio fazer aqui? Que tipo de autor você gosta? Perguntas para levantamento de necessidade. Então ela estava levantando a necessidade. E ouvindo. Eu falei algumas coisas, ela falou, você gosta de livro de gestão, então, de vendas, liderança, que ótimo. Aqui tem os mais vendidos da revista Veja, lá os da New York Times. Esses aqui os clientes estão falando muito bem. Esses aqui estão em promoção. Mas se tiver algum autor específico, o senhor fala que a gente vai ver se tem. E eu quero muito lhe atender. Eu falei, olha, tem. Eu quero dar uma olhada no Daniel Godry Jr. Eu estava falando de mim mesmo, né? Ela parou assim. Nunca ouvi falar. Mas eu vou dar uma olhada. Foi até o computador, digitou lá, achou 2 livros meus, porque o autor médio é assim. O autor muito bom fica lá na frente, o autor pequeno não chega e o médio fica perdido no meio. E ela trouxe os 2 livros e veio elogiando os livros. Então, elogiando a minha escolha, valorizando a minha escolha. Que legal, são bonitos, muito bons, nossa capa é interessante. Eu não li ainda, mas eu gostaria de ler. Foi para o fechamento de vendas. E aí o senhor vai levar um, o senhor vai levar os 2? Que é uma técnica de venda, chama-se método da escolha forçada em vendas. Que você pode usar a variação em um monte de coisa. Melhor eu te ligar na terça ou na quinta, é melhor eu te ligar daqui a uma semana ou 10 dias. Isso é um método de vendas. Onde não importa, bom te ver, meu irmão, onde não importa o que você decida, é bom para o vendedor. Eu disse para ela, olha, na verdade eu não vou levar nada. Ela falou, por quê? O senhor não gosta do autor? Eu falei, eu tenho que conviver com esse cara aí. Ela não entendeu. Ela falou, por que o senhor não vai levar? É o preço? São as condições? Eu falei, não vou levar porque eu sou autor. E eu queria ver só se o meu livro estava sendo bem distribuído. A moça estava toda sorridente, feliz, entusiasmada, postura ereta. Quando eu falei para ela assim, olha, eu não vou levar, ela fez assim na hora. Qualquer coisa me chama. Rapaz, esvaziou. E é tipo um vendedor, meu pai fez uma palestra há muito tempo atrás, boneco de posto. Sabe boneco de posto? Aquele que você põe para chamar atenção na concessionária, posto de gasolina. Ele fica até motivado lá, ele fica lá fazendo o trabalho dele, chamando atenção, né, para a tua loja, para o teu negócio, não reclama do sol, não reclama da chuva, não pede aumento, é motivação em pessoa. Só que se desligar o ar, tem gente que é bom de vendas, mas quando é troca, morreu. Quando é pós-venda, morreu. Essa mocinha tinha objetivo, claro, vender, ganhar dinheiro, comissão, crescer, ótimo. Tinha meta de venda, ótimo. Estava indo para cima, era competitiva,
estava fazendo o papel dela de vendedora, não de tiradora de pedido. Mas ela não tinha o mais importante, ela não tinha o propósito, o porquê ela fazia. Eu notei que ela me olhou estranho quando eu dei bom dia para ela. Eu tirei a mão do bolso, que eu estava com frio. Ela fez a cara assim de, ó, lá vem a grana. Então, ela tinha objetivo, mas não tinha propósito. Significado tem importância real no atendimento. Aí a neurociência está dizendo o seguinte: nós tomamos decisões com base na emoção e justificamos com a razão. Isso é medido. Nós não tomamos decisão com a razão, nós tomamos decisão com a emoção e justificamos com a razão. De 70% a 90% das vendas são feitas com base na emoção. Mesmo que o teu produto seja ferramenta, commodity, porque daí a emoção não é na commodity, é no vendedor, é no processo. E muitas decisões são inconscientes. Se é inconsciente e se é emocional, o jeito de vender muda, e tem mudado. Se eu pedisse para decorar as letras aqui, aleatórias, ninguém ia decorar. Mas como elas significam para mim, eu gravo na memória. Quando algo significa, eu marco. Quais são as coisas que a gente lembra na infância? A gente lembra na infância coisas com uma carga positiva ou com uma carga muito negativa. O que transformou o ser humano? Uma coisa positiva, muito forte, ou negativa. Quando as coisas são carregadas de emoção, o cérebro joga isso para a amígdala. E ele entende, a emoção envolvida mostra para o cérebro que isso é importante. Isso fica acessível no hipocampo, que é a região da memória. Quanto mais carregado de emoção, mais acessível fica. Ok? As pessoas não lembram o que a gente falou, as pessoas não lembram tanto o que a gente fez, mas elas vão lembrar de como se sentiram fazendo negócio com a gente. E isso faz vender mais uma vez. Qualidade é quando os clientes voltam e os produtos não. Isso é qualidade. Os clientes voltam a comprar de mim e os meus produtos não voltam. Em vendas, e a gente teve uma graça de ser palestrante, a gente cruza com pessoas famosas, né? Eu tive a graça de conhecer Ronaldinho, então eu conheço o Ronaldinho, conheço o Obama, conheci o Papa Francisco. O grande problema é que esses caras não me conhecem. E por que não me conhecem? Porque se você perguntar para eles quem é Daniel Goldei Júnior, eles não fazem nem ideia. Tive com atores, com atrizes, com apresentadores, com jornalistas. Se você perguntar quem é o Goldei Júnior, não faz nem ideia. E aí o primeiro mito de venda: você não vende se você conhece muita gente, você vende se as pessoas te conhecem. Em vendas não importa quantos você conhece, mas quantos conhecem você. Essa é a primeira coisa em vendas. Se você é lembrado para as pessoas, é a primeira coisa de vendas. Duas irmãs viram uma laranja ao mesmo tempo em cima da mesa. Elas viviam brigando, eram adolescentes, gêmeas. As duas pegaram a laranja ao mesmo tempo e começaram a brigar pela laranja. Uma falou: é minha, a outra é minha, é minha, é minha, é minha. Não, eu vi primeiro, dá, é minha, é minha, é minha. Chegou a mãe e falou assim: chega! Dá essa laranja aqui. Botou a laranja em cima da mesa, cortou a laranja e deu metade da laranja para cada irmã. Uma irmã foi para a sala e outra irmã foi para a cozinha. A irmã da cozinha descascou metade da laranja e pegou a casca e fez doce. E desprezou o fruto. A outra foi para a sala, descascou metade da laranja e chupou a laranja. E as duas felizes, uma em cada canto, porque pelo menos roubaram metade da laranja da irmã. As duas, pelo menos a filha da mãe perdeu metade da laranja. Quando nós vamos negociar, entrar no processo negocial, que é uma das 8 fases de venda, venda é um processo de 8 fases, alguns falam 7 fases. A negociação é um dos pontos. Eu não entro para negociar com as pessoas sem saber o interesse delas, que pode parecer óbvio, mas nem sempre é óbvio. A primeira grande disrupção, uma das grandes disrupções da história foi o Walkman. O Walkman, quando a Sony inventou no pós-guerra, eles acharam uma invenção extraordinária.
tecnológica, e era mesmo, você podia escutar música onde você estivesse andando. Eles imaginavam que ia ser um sucesso de vendas, mas foi um completo fracasso. E as pessoas não entendiam porque foi um fracasso, porque as pessoas não tinham interesse. Ou o interesse era focado numa segmentação de brinquedos. As pessoas imaginavam que aquilo era um brinquedo. Legal, é uma diversão. Mas numa época de guerra, aquilo servia para você mandar mensagem, era telégrafo. Você podia gravar a tua mensagem e mandar a fita para alguém. Então era extraordinário a invenção. Quando o pessoal da Sony foi num museu de arte moderna, eles viram um vaso de arte moderna feito de barro. Então, não sei se você já viu arte moderna, é tudo, né? Tudo. E o cara chegou lá e viu que o vaso de barro era mais caro que o Walkman, que tinha toda aquela tecnologia. E aí ele perguntou para a curadora do museu: esse vaso aí é de alguém famoso? Ela falou: não, é um artista local. E o cara sentou na frente do vaso e ficou pensando: mas como é que esse cara vende um vaso de barro e a gente não consegue vender o Walkman? Aí eles reposicionaram o produto, para que as pessoas entendessem para que o produto servia, para que eles percebessem isso e para que despertasse interesse. Eu não começo uma negociação sem saber o interesse do outro, nunca, seja ela qual for. Negociação de interesse, então, é uma. Por exemplo, eu posso estar vendendo o carro porque eu preciso de dinheiro. Tenho interesse em vender rápido, porque eu preciso de dinheiro. Tem outro negócio em vista. Eu posso comprar um carro porque eu tenho interesse de se locomover mais rápido ou de maneira mais econômica. Qual é o interesse? Uma vez uma velhinha, ela queria comprar um carro, ela tinha dificuldade de subir no carro, ela era baixinha, tinha 1,39 m por aí. E o interesse dela era um carro que tinha um assoalho baixo. E nenhum cara conseguiu vender para ela, porque um falou em economia, outro falou em segurança, outro falou em onde ela podia botar a bolsa, outros falaram de onde ela podia levar o cachorrinho. E ninguém perguntou para ela qual era o interesse dela. Quando o cara perguntou o interesse, ela disse: olha, eu quero um carro de assoalho baixo, qualquer um aí, o mais baixo possível. O cara vendeu porque sabia o interesse dela. Eu não vendo com base nos meus interesses, eu vendo com base no interesse do outro. Então aquela cor que você acha feia, alguém pode achar bonita. Aquela sabor de pizza que você acha ridículo, alguém pode achar gostoso, porque o interesse é do outro. Se a negociação de interesse não funciona, eu vou para a negociação de posição. O que é a negociação de posição? É quando você bate o pé e não sai, você não arreda. É uma posição inflexível. Então eu vou para o de interesse, que ela é mais flexível, e eu posso alternar uma negociação de posição. Ou seja, cheguei no meu desconto máximo, não quero abrir, não quero pagar mais, ou não quero vender por menos. Isso é uma negociação de posição. É um outro tipo de negociação. Ela é mais rígida. Normalmente eu alterno essas duas durante um processo negocial, mas eu começo sempre com uma negociação mais flexível de interesse, ok? Eu vou fazer uma brincadeira aqui que, claro, não é minha, mas o meu amigo Paulo Araújo, ele adaptou para a palestra, eu vou emprestar dele. Fique em pé todo mundo, por gentileza, fique em pé, por favor. Em pé. Você vai desafiar quem está do lado numa brincadeira da guerra dos dedos. Já brincou disso ou não? Deixa eu aqui. Já brincou disso também? Guerra dos dedos? Não sabe o que está perdendo. A sua vida vai mudar. Então é assim, ó. Vem aqui, me ajuda aqui. Como é o teu nome? Gilberto. Gilberto é assim, ó. Vamos contar 3. 1, 2, 3. Aí, Gilberto, o objetivo é eu derrubar você, Gilberto, certo? E você me derrubar, ó. É tipo UFC, Gilberto, ó. Derrubei você, Gilberto. É um ponto, você me deu. Isso, ó, derrubou. Agora derrubou, vamos lá. 1, 2, 3. Começa de novo, vai lá. Isso, ó lá. Beleza, obrigado. Então você vai desafiar alguém que está do seu lado, na frente e atrás. Eu não entro em lugar nenhum sem saber o objetivo do que eu estou fazendo. O objetivo, já que a gente era da área comercial, é fazer o maior número de pontos possíveis em 1 minuto. Fazer o maior número de pontos possíveis em 1 minuto. Cada um vai contar a sua. Então, toda vez que você derrubar o dedo de uma pessoa, meio segundo é 1 ponto. Toda vez que a pessoa derrubar o seu dedo, 1 ponto. Aí conta de novo, ok?
1, 2, 3 e já, valeu. Acabou a música, acabou o tempo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, boa, vai lá, vai, foi, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tá mutado o áudio aqui. Mutado o áudio. Aqui tá solto também. Vai lá, vai lá, vai lá. Continua, continua. Tira e coloca novamente, por favor. Isso. Mais 10 segundos, vai lá. Voltar mais 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Pode sentar, por gentileza. Senta aí. Boa. Claro que o objetivo é brincar, distrair, é tirar um pouco o cansaço, né? Tudo isso. Mas nós vamos falar do secundário. Quem aqui conseguiu fazer mais de 15 pontos em um minuto? Erga a mão. 15 pontos? Não? Não? Vocês duas? Ótimo. Quem fez entre 10 e 15? Erga a mão. 10 e 15. Muito bem, aparecendo aí. Quem fez entre 5 e 9? Erga a mão. Boa, está aumentando. Entre 1 e 5, 1 e 4. Erga a mão. Muito bem. Isso. Boa. Só segura aí agora. E a pergunta que não quer calar, quem não fez nenhum? Não deu, peguei um cara muito competitivo, a gente se isolou, sem problema nenhum, tá? Vai que você pegou uma pessoa muito deduda, né? Um cara que toca teclado, baixo, aí ferrou. Não deu. Então eu não vou falar de você que fez mais, nem de você que fez menos. Nós vamos associar com algumas coisas. Quem fez bastante, ótimo, né? A gente tem que maximizar. Quem é da área comercial, maximiza resultado, né? A gente vai para maximizar resultado. Fazer o maior número de pontos possíveis. Qual era então o objetivo da dinâmica principal? Qual era? Segurar o dedo do outro, pode ser. Que mais? Derrubar o outro. Vocês são casados, é? Dorme no sofá. Deixou ela ganhar. Que mais? Como? Maior número de pontos em um minuto, sim. Tem duas configurações cerebrais, uma que é competitiva e uma mais cooperativa. O pessoal chama de cérebro guerreiro, né? Uma é mais competitiva. E a gente nasce assim. Tem gente que valoriza mais resultado do que o grupo. E tem gente que valoriza mais o grupo do que resultado. Normalmente, a área de vendas, quando você fala fazer o maior número de pontos em um minuto, o cérebro do vendedor filtra, bater meta, ir para cima, vencer, final do ano. O cara sai louco para cima. Fazer o maior número de pontos possíveis em um minuto. Essa foi a meta. Me ajuda de novo para você ganhar um livro aí. Então, agora você já aprendeu, né? Então, olha lá. 1, 2, 3. Ó. Então, essa é a maneira competitiva. Ó, como a gente estava tentando. Olha, tá bom já no dedo aqui. Ó, é. Toda a fúria da mulher está descontando em mim aqui. Não pode ganhar dela? Isso. Isso é competitivo. Aí tem a maneira antiética. Olha, ele está bobeando, ó. Entuba, né? Tá bobeando lá. Tem a maneira de poder. Você sabe com quem você está falando, cara? Eu mando aqui. Só tem eu de fornecedor. Força. Tem a maneira antiética, né? Tem várias maneiras. E tem a maneira cooperativa. Faz um ponto aí. Fazer um também, 2, olha lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, olha lá, 12, dá até bater um papo, 13, 14. Vocês fizeram assim? Boa, pode aplaudir. Pega um livro depois lá, tá bom? Pode pegar um livro lá. Então, um livro para ele no final aqui, Sani, por favor. Elas fizeram assim, certo? Quantos pontos vocês fizeram? 20 cada uma. Legal. Chegou um momento que vocês perceberam, né? Não foi desde o começo, né?
Nós teríamos que ter feito mais. Chegou um momento, opa, negociaram. Qual é o interesse dela? Até isso era um processo negocial, que a gente não percebeu, certo? A faculdade nos ensina a ser competitivo. Mas o que fez o ser humano sobreviver não foi inteligência competitiva, foi inteligência cooperativa. Muito mais que competitiva. Para ser um bom vendedor, a gente precisa ser rígido em algumas coisas. Pode pôr nos meus slides lá. Não, aí, põe no da Sims aí. Isso. Maximiza ele, por favor. Espera aí. A gente precisa das duas coisas. Não está maximizando? O que rolou aqui? A gente precisa ser flexível. Não está. Aqui. A gente precisa ser flexível em algumas coisas e rígido em outras. E saber quando ser uma e quando ser outra. Quando ter de posição, ou seja, até onde eu quero chegar, até onde eu posso chegar, e quando ser flexível. Quando nós aprendemos marketing de serviços, o básico do marketing de serviços é a expectativa, que são diferentes para todo mundo, dependendo da sua cultura, do conhecimento de marca. Qual é a diferença, a expectativa do McDonald's para a Disney, que é a maior empresa de atendimento ao cliente? No McDonald's, a gente quer o lanche rápido, a gente quer o lanche padronizado, a gente quer pagar mais ou menos o mesmo preço, mas a gente não tem piti de ver, por exemplo, um gergelim jogar no chão, concorda? Você não vê ninguém no McDonald's dizendo assim, tem gergelim no chão, o ketchup está num potinho de papel. Ninguém tem esse tipo de surto no McDonald's, porque a expectativa não espera isso. Na Disney, a expectativa é diferente. Como eles superam todas as expectativas, são referência de atendimento ao cliente, a expectativa deles é muito alta. No final do evento, nós vamos entregar um prêmio aqui. É um carro vermelho, conversível, italiano, esportivo, vários atores tem, Rubens Barrichello tem outro, tem um cavalinho branco, vai ser entregue para quem ficar acordado. Então não desanima aí, tá? Tá aí o carro. Continua lutando. Antigamente era só o produto, gente. Hoje é tudo isso aqui, ó. Antigamente, para a pessoa ficar feliz, era produto. Depois produto e preço, depois qualidade, depois produto, preço, qualidade, serviço. Produto, preço, qualidade, serviço, marca. Produto, preço, qualidade, serviço, marca, valor agregado. Produto, preço, qualidade, serviço, marca, valor agregado, relacionamento. E tudo isso aqui mais responsabilidade social. Tá fácil, né? Agora entrou propósito ainda. É só isso para o cara ficar feliz hoje. Tranquilo, só isso aqui, ó. A expectativa mudou muito. Quando nós estamos vendendo, inconscientemente as pessoas pensam e pesam 3 áreas do triângulo aí. Elas pensam em preço, em custo e valor. Preço é o valor do teu serviço, preço é o valor do teu produto. O valor financeiro é preço. O livro está lá hoje de 40 por 30. O investimento, o preço dele é 30. Esse é o preço, ok? O custo é tudo que está relacionado ao produto, ao serviço, que tem ligação com a tua emoção e com coisas não financeiras do produto ou serviço. Por exemplo, marca. Um tênis pode ser sem marca, ele tem o preço mais baixo, mas a percepção de custo dele é maior, porque talvez ele não dure tanto, talvez a sola descolhe. Um mercado de conveniência vai ter um preço mais alto, sim, mas provavelmente ele vai te dar um custo menor. Você já está ali abastecendo, você já compra o leite que você precisava. Vai te economizar tempo, vai te economizar de ir no mercado grande. Um shopping center tem um preço maior, provavelmente, as lojas vão ter um preço maior, mas vai ter um custo menor, você não vai ser assaltado. Você pode sair do teu trabalho depois das 18 horas e até às 22 comprar alguma coisa, coisa que normalmente não acontece na rua. E isso serve para qualquer produto que você quiser. Durabilidade é custo baixo. Pós-venda, custo baixo. Qualidade de marca, custo baixo. Então, custo, e por isso que a gente aceita pagar um pouco mais em coisas que nos diminuem o custo.
E o último é valor. Valor é pessoal, fala comigo, é pessoal. Tem que ser percebido. É emocional. É irracional. Então vamos de novo, é pessoal, tem que ser percebido, é emocional e é irracional. Ok. O que significa valor? Significa que eu e você compramos o tênis por valores diferentes. Você talvez quer parecer mais jovem, mais descolado, e eu é para não doer o meu joelho. Os valores são diferentes. Se eu tentar vender algo que não seja com base em valor, a única coisa que vai mandar é o preço. Eu estou a caminho da falência. Vamos explicando isso aqui. Quanto mais valor percebido, menos o preço é importante. Quanto menos valor percebido, mais o preço é importante. Tem gente, quando a gente fazia eventos aqui, bastante em Curitiba, que vinha de outros estados, pagava hotel, pagava aéreo para assistir o evento nosso. E tinha gente do lado que o chefe falava assim, Daniel, eu vou bancar para a minha equipe, espera um pouquinho. Pessoal, vai ter um evento com o Godri, pai, o Godri Júnior, e eu estou querendo pagar para todo mundo. Eu escutei o cara falar lá, ô chefe, quanto que é o ingresso? Ah, sei lá, é 100 e poucos reais por pessoa. Fica tranquilo, eu vou pagar. Ô chefe, não dá para pagar uma picanha no lugar não, desse Godri? Valor percebido, para ele a picanha é mais importante do que no evento. Valor é pessoal, portanto. E se valor é percebido, quem define é o cliente. Não é você que define se a tua pizza é boa, se o teu produto é bom. É o cliente, tem que ser percebido pelo cliente. Se não é percebido pelo cliente, não é um diferencial competitivo. A minha pizza é a melhor do Boqueirão. Se o cliente não percebe, a tua pizza não é o melhor do Boqueirão. Não é um valor percebido, não entra na conta. Quem tem que perceber é o cliente. É emocional, é irracional. Eu fui comprar um carro na época que servisse as 3 cadeirinhas dos meus filhos. Então lembra da lei da cadeirinha? Meus filhos eram pequenininhos, tenho 3, hoje eles são grandes. Só tinham 2 marcas que serviam. Então eu fui ver a primeira marca em Curitiba aqui. Entrei na loja, eu estava entrando na porta, o vendedor olhou para mim de longe e falou assim, olá! Eu tenho um carro para você. Eu falei, que bom, então dá a chave que eu vou embora. Ele falou, não, o senhor veio no lugar certo. Ele emparelhou comigo, botou a mão no meu ombro. Nós temos um carro aí, amigo, 17 polegadas a roda, banco de couro, acendimento automático, teto solar. Esse carro é o bicho, canta pneu em 3ª marcha. E esse carro, meu amigo, ele tem um bônus ainda. Eu falei, é mesmo? Qual é o bônus? Emplacamento grátis? Ele falou, melhor. Seguro grátis? Melhor. Sei lá, kit multimídia, melhor. Eu desisti, falei, cara, qual que é o bônus? Ele falou, o bônus, rapaz, é que com um carro desse, você vai pegar muita mulher. Aí eu falei para ele assim, amigo, eu sou casado. Aí eu esperava que ele, então, por que você quer o carro? Para que você quer o carro? Ele falou, fica tranquilo, aqui é sigilo profissional. A gente não conta nada. Fica tranquilo. Eu falei assim, não amigo, você não está entendendo. Ele falou, rapaz, com esse carro, me deu um tapa no ombro, você vai pegar muita mulher. Aí ele começou a bater no meu ombro. Quanto mais ele batia no meu ombro, mais a voz dele ficava fina. Você vai pegar, você vai pegar, você vai pegar, vai pegar. O cara se empolgou. Peguei a chave, fui embora e comprei o carro em outro lugar. Perderam uma venda. Sei lá quanto hoje um carro, 150 mil, 140 mil. O cara perdeu uma venda de 150 mil. Porque ele tentou vender com o valor dele. Porque ele não levantou a necessidade. Porque ele falou, porque ele não foi flexível. Porque ele não fez uma venda nichada, personalizada. Porque ele não fez uma proposta de valor adequada. Então ele perdeu. Quando eu tenho custo e valor percebido, eu não preciso me preocupar tanto com o preço. Quando eu tenho preço baixo e ainda valor percebido, eu não preciso me preocupar tanto com o custo. Quando eu tenho custo baixo e preço baixo, eu não preciso me preocupar tanto em gerar valor. Todo produto entra aí. Quando a Gol entrou, hoje não tanto, mas quando a Gol entrou, ela tinha preço baixo,
ela tinha um custo menor, era uma companhia mais pontual da época, porque não precisava trocar os lanchinhos eram frios, então se não tinha aquela troca, aquela pausa da aeronave grande. E tinha valor percebido, era a única companhia que tinha TV na época. Né? Tem ainda, mas hoje tem internet, mas na época quando ela veio tinha TV. Explodiu, então um triângulo muito bem feito. Eu dei treinamento para uma empresa chamada Nestlé, e eu sempre quis saber se isso era verdade. Falei, é verdade que vocês misturam coisas no chocolate para diminuir o preço na ponta de venda, porque o posicionamento deles é volume, não é gourmet o chocolate, então o posicionamento é vender muito, é volume. Então é verdade que vocês misturam coisas no chocolate para diminuir o preço, ao mesmo tempo diminuir o custo agora de financeiro, gastar menos, e ainda gerar valor percebido para o cliente. Ele falou, sim, Daniel, por isso que a gente mistura. Porque chocolate puro, cacau puro é caro. Além de ser caro, Daniel, é amargo. Pouca gente gosta de chocolate puro, amargo. Pouca gente gosta. A gente mistura leite, a gente mistura uva passa, a gente mistura castanha do Pará, a gente mistura amendoim, para diminuir o custo, diminuir o preço e ainda gerar valor. Falei, cara, que ideia genial. Ele falou, Daniel, genial. Mas a mais genial ainda foi o que a Nestlé inventou alguns anos atrás. Ela tirou tudo isso de dentro e botou ar. Soufflé. Soufflé é genial. Ele gasta metade do chocolate para fazer. Metade não, uns 30% a menos para fazer. E o preço de venda é 1,5 vezes mais alto. E isso prova que valor não é racional. Fantástico. Se eu tentar te vender uma camisa do meu time de futebol, você não vai querer. Nem eu torcendo estou querendo ultimamente. Sou vascaíno, gente. Quando eu falo assim, tenho mestrado, pessoal, beleza. Tenho pós, beleza. Eu falo assim, eu sou vascaíno desde a infância. Porra, o cara é bom pra caramba, bicho. Então, um tentando vender a camisa do outro. Imagine você fazendo uma promoção de uma churrascaria. Terça e quinta, churrascaria vegana. Você tem 50% off. Come o buffet de salada. Não vai ser um fracasso. Porque o vegano não vê valor. Mesmo que ele não coma carne, não vê valor. Quanto mais valor percebido, mais o produto é de emoção e mais sensível a preço. Quanto menos valor percebido, mais o valor é de razão, mais se aproxima de commodity e menos a variação de preço importa. Você já viu promoção de sal? Tem alguém que tem mercado aí ou não? Mercado, armazém. Você já viu promoção de sal em mercado? Promoção de sal hoje, 50% off, e a galera levando sal. Para que tanto sal, cara? Me aprendi para tirar mal olhado. Eu não acredito nisso, mas vai tirar mal. Tem gente que acredita. Hoje, remédio para Hanseníase, compre um e leve 2. Aí, lotado, Hanseníase, lepra, né? Lotada a farmácia. Por que você está levando? Ah, rapaz, estou levando porque está barato. Ninguém faz isso. Quanto mais é de necessidade, menos sensível ao preço. Quanto mais valor percebido de desejo, mais sensível ao preço. Chama-se elasticidade da demanda. O capacete do Ayrton Senna real, autografado, verídico, se ele estivesse aqui, eu deixei de comprar por R$ 4.900, uns 15 anos atrás, no shopping, no aeroporto de Guarulhos. Estava atrasado e na época era grana, né? R$ 4.900. Seriam uns 15, 20 mil hoje. Foi vendido por 700 mil, agora há pouco. Quanto você daria se você tivesse? Vamos supor que todo mundo aqui tivesse R$ 1 milhão e fosse um leilão. Qual é o lance máximo que se daria? Interessante, 30% não dá lance nenhum, sempre. E como o valor é pessoal, não é certo ou errado para vendas. Quem aqui não compraria? Não me interessa, erga a mão aí, sem medo de ser feliz. Olha lá, não me interessa, olha lá, a maioria até. Hoje deu mais. Quem aqui é fã do Ayrton Senna e se tivesse grana daria aí 50 mil, 100 mil, 120 mil, olha lá, que interessante. Se você pedir para ele convencer quem não daria e ela convencer ele, só vai dar uma coisa, briga.
Ele vai dizer assim, é o capacete do Ayrton Senna, você não tem noção, é o melhor piloto que já existiu, é o cara piloto de chuva, o cara é um fenômeno, o cara é extraordinário. Ela vai dizer assim, eu não quero o capacete do Ayrton Senna, mas se você trouxer um brinquinho daqueles de dezão, bijuteria, e dá briga, porque não é valor, não é venda de valor. Venda boa é venda de valor. Por isso que eu preciso conhecer as pessoas e qual o valor das pessoas, né? Eu não consigo agregar valor de três maneiras. Como que eu agrego valor? Só aí. Ou pela qualidade percebida do meu produto ou serviço, ou porque eu entrego diferente dos outros, talvez a qualidade não é melhor, mas é diferente. Pizzaria anos 80, pizzaria para criança, pizzaria temática, pizzaria de super-heróis, eu entrego diferente. Canto igual, mas a minha banda é diferente. Teve uma banda que para fazer diferente tocava de ponta cabeça, por exemplo, diferente. Outro fazia piada no meio. Raul Seixas misturou dois estilos na mesma coisa, ou seja, fazer diferente. E a terceira é inovação. Eu sempre tive trauma de correr, porque eu sempre fui gordo, a minha alma é gorda, eu nasci gordo. Quando eu era criança, era o gordinho que ficava para trás. Tinha aquelas pistas de atletismo, os magrinhos passavam, vai gordinho, e eu tentava, mas não era a minha correr. Quando eu cresci, pensei, eu vou me matricular na meia maratona. Porque eu sei que não parece, mas eu gosto de esporte. Então eu me matriculei na meia maratona. É claro que eu não queria terminar nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro. O objetivo era só terminar. Se eu terminasse a meia maratona, mesmo em último, eu estava feliz. Então eu pensei, se eu ando de bicicleta, se eu faço arte marcial, eu vou aguentar correr. Tracei estratégia. Pensei, vai sair aquele pelotão tudo se batendo, eu vou dar um gásinho no começo, vou dar um gás, vou abrir espaço no pelotão, depois só mantenho. Como é que você estava, Daniel? Motivado pra caramba, achava que ia terminar, que ia fazer, então estava naquela expectativa. Papai e mamãe do lado, 21 quilômetros, deram a largada, pá! Minha mãe é a maior motivadora do mundo, ela gritou, vai lá, filho! Foto, flash, tal, foi uma loucura. Até os 169 metros. Depois de 169 metros, estava o gordinho morto lá. E eu percebi uma coisa, não adianta ter motivação se não tiver preparação. Vendedor precisa ter motivação e vendedor precisa ter preparação. A motivação nos coloca na corrida. A motivação faz a gente colocar o nosso melhor na corrida. A motivação faz a gente acreditar no resultado. A motivação faz a gente acreditar que é para nós. E a preparação faz a gente continuar na corrida. O mundo hoje não é de quem tem respostas mais, de quem decorou a resposta. O mundo de hoje é quem sabe fazer pergunta, tanto na inteligência artificial quanto nos negócios. Meu carro deu um problema na canaleta de chuva, descolou, estava na garantia. Fui na concessionária. Falei, olha, descolou a canaleta de chuva, está entrando água. Ele falou, tranquilo, 10 minutos está resolvido. O senhor senta aí, acessa o Wi-Fi, toma um café. É muito simples resolver isso aí. Passou 40 minutos e ele não veio. Quando ele falou, vai demorar 10, ele criou expectativa. Ele criou uma expectativa, 10 minutos está pronto. Quando ultrapassa a expectativa, vem frustração. Você fica desconfortável. Passou 40, eu pedi licença e entrei na oficina. Quando ele me olha de longe, ele estava tão absorvido ali no problema, que ele olhou para mim e ficou nervoso. Olhou para o relógio, olhou para mim, olhou para o relógio, olhou para mim e veio na minha direção. E já veio se desculpando. Daniel do céu, desculpa, rapaz. Nossa, passou 40 minutos, eu prometi 10. Daniel, sabe o que acontece? A gente cola e descola, a gente cola e descola, a gente cola, está quase secando, descola. Eu falei, calma, cara, tranquilo, estou tranquilo, de boa. Aí eu perguntei para ele, mas está na garantia, não está? Ele falou, sim, está na garantia, o senhor não vai pagar nada mais por isso. Eu falei, não, eu queria saber, por que vocês não trocam a peça? Aí o cara travou assim, ficou me olhando. A gente acredita em Deus, né? Deve ter vindo uma luz sobre o cara. Pensou, rapaz mesmo, é só trocar a peça. Aí ele foi comigo até a despensa, pegou uma canaleta nova, fita 3M, descolou a fita, colou e eu fui embora em 1 minuto. Qual era a pergunta errada do cara?
Será que eu consigo arrumar esse negócio? Será que eu consigo colar esse negócio? Qual era a pergunta da excelência? Como eu posso resolver este problema? E esta pergunta faz toda a diferença. Sempre quando o cérebro, quando a gente se vê diante de um problema, a gente faz uma pergunta interna antes de resolver o problema. Sempre, mesmo que a gente não perceba. Existe uma pergunta interna diante de um problema que a gente faz. Se a pergunta é inteligente, resposta inteligente. Se a pergunta não é inteligente, resposta não é inteligente. Aqui é sistema límbico, luta ou fuga, cérebro reptiliano, sim ou não, correr, fugir. Aqui é neocórtex, aqui é como... Aqui se faz funcionar outra área do cérebro. E a gente consegue fazer coisas que pareciam difíceis, fazer mais com menos. Se está tão agressivo, o mercado tão competitivo, a gente está competindo localmente e globalmente ao mesmo tempo, a gente precisa melhorar continuamente. E todos os dias. Para isso a gente precisa tirar o pé da cova, sair do conforto. Zona de conforto não faz crescer. Tem que se desafiar. Zona de segurança é bom, zona de conforto não. Eu sei que você não está, porque você veio no evento, mas só para dar uma acordada, chacoalha quem está do lado e fala assim, tira o pé da cova, vai lá, chacoalha quem está do lado, tira o pé da cova e dá uma provocada, isso, tira o pé da cova e vai lá, isso. Falando em cova, aconteceu um negócio no Paraná, uns 40 anos atrás, muito interessante. Uma pessoa voltava para casa mais tarde, no inverno, no frio, sem luz natural, fez o caminho que ela sempre tinha feito, só que ela não percebeu que tinha uma cova aberta, preparada para o enterro, outro dia às 6 da manhã. Como estava escuro, sem luz natural, e ela estava no automático, aquilo virou um hábito, ela não percebeu a cova, ela caiu. Ai! Bum! Como estava meio liso, chuvoso, ela tentou levantar, mas não conseguiu, subir, escorregava, subir, escorregava, subir, escorregava, subir, escorregava. Tudo que você possa imaginar de técnica, ela tentou. Pediu socorro, orou, gritou. Depois de 1h30, ela pensou, não tenho o que fazer. Eu vou esperar o sol nascer, o coveiro vem e me tira. E ficou lá descansando. Passou 15 minutos, ela ouviu o passo de uma pessoa vinda. Pessoa, opa, maravilha, eu viro meu pedido de socorro, coisa boa, vou embora. Quando ela ainda comemorava, o cara caiu também, só que do outro lado. Ai, bum! O primeiro foi esperto, ele pensou, vou ficar quieto aqui, porque se eu falar alguma coisa, eu mato o cara do coração lá. E se segurou. E o segundo subiu, caiu, pediu socorro, gritou. Depois de 1h e pouco, o segundo pensou, vou sentar, vou esperar o sol nascer, o coveiro vem e me tira. O primeiro teve uma ideia boa, ele pensou, bom, pelo menos vou ter alguém para conversar. Você veja que até dentro da cova a gente pode ter boas ideias. Boa ideia não depende de onde a gente está, depende do que a gente é. Então fica tranquilo, talvez esteja hoje dentro da cova, é passageiro. Só que estava suado no frio, quando ele foi falar, a voz dele saiu mais ou menos assim. Amigo, não adianta tentar. Você não sabe há quanto tempo que eu tenho tentado. O que é motivação? O que o cara não fez em 1h e pouco, ele fez em 10 segundos. Foi embora. Está correndo até hoje. Por que um saiu, o outro não saiu? Se a cova era a mesma. Porque os dois tinham bons motivos para ficar dentro da cova. O segundo não deixou os bons motivos virarem boas desculpas. Motivo é sempre externo, a economia está ruim, a concorrência é desleal, e a desculpa é sempre interna, é a nossa reação ao externo. Sobre o motivo a gente não tem controle, sobre a desculpa a gente tem controle. Quando a gente negocia e vende, também as pessoas pensam em 3 coisas, poder, tempo e informação. Vou dar um exemplo, uma historinha para você entender. Uma vez ligou uma moça lá em casa, ela pediu para passar com a secretária, era um evento de São Paulo. E eu vi pelo jeito dela falar que ela estava bem nervosa. Oi, seu Daniel, que bom falar com você. Daniel, meu nome é Fernando, nós estamos organizando um evento aqui em São Paulo, Daniel, e eram para ter 7 palestrantes, mas um palestrante ficou doente, seu Daniel, e ele não vai poder vir, seu Daniel. Daniel, é um evento internacional, está na América do Sul, e está vindo gente de tudo que é lugar, e o evento é semana que vem, seu Daniel. E a gente queria saber se você tem agenda para nos atender. Isso ela falou. Eu entendi mais ou menos assim, porque quando a gente vende, a gente tem que tentar ler a lacuna, ler o não dito.
Então, a primeira coisa que eu li, que ela estava desesperada, porque falava rápido, sem pausa. Segunda coisa, eu entendi mais ou menos assim: oi, tudo bem? Seu Daniel, aqui é a Fernanda, que bom que você me recebeu. Seu Daniel, nós temos um evento muito importante aqui semana que vem. Seu Daniel, vai ter gente da América do Sul inteira. Seu Daniel, era para ter 7 palestrantes e um palestrante faltou. Seu Daniel, e vai ser um pepino isso, porque o pessoal vai querer 1/7 do dinheiro de volta. O pessoal vai reclamar. O senhor sabe, seu Daniel, tem gente chata. O meu presidente vai perguntar: por que você não tinha um plano B? E o meu cargo pode estar à deriva, seu Daniel. Seu Daniel, falando bem a verdade, eu queria contratar teu pai, mas eu não tenho grana, vai você mesmo. Então, a capacidade de ler as entrelinhas. Ela disse que o evento era semana que vem, tempo, estava favorável ao vendedor. Ela disse que estavam escassas os fornecedores, ela tinha tentado outros já, e por algum motivo eles não podiam atender, ou por agenda, ou por, sei lá, investimento. Então, ela me deu poder. E ela me encheu de informações. Ela jogou a balança para o meu lado. Nesse tipo de negociação, a gente não vai baixar preço, mesmo que a pessoa peça depois. Vai dar um frio na barriga, mas a gente não vai mexer no preço, porque está muito mais interessante para o vendedor do que para o comprador. Aí o poder tem poder da alternativa, poder de escassez, tem muito poder ali. Henry Ford disse assim: se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais velozes. Tem palestrante que pega isso aí para dizer o seguinte: não ouça o cliente, ele não sabe o que quer. E tem palestrante que pega e diz o contrário: ouça o cliente, ele sabe o que quer. E eu fico no meio termo. O cliente não sabe o que ele deseja, mas ele sabe o que ele precisa. Grava isso aí: o cliente não sabe o que ele deseja, mas ele sabe o que ele precisa. Preciso me locomover rápido. Ele não sabe o que ele deseja. Pode ir de avião, pode ir de executivo, pode ir de moto elétrica, pode ir de Harley Davidson, pode ir de carro. Mas ele sabe o que ele precisa, se deslocar rapidamente. No que o vendedor tem que focar? Não no que ele deseja, no que ele precisa. Isso é fonte de venda. Preciso dormir. Desejo, lugar para sonhar. Preciso tomar um banho, mas eu posso desejar uma hidromassagem. Preciso um copo, mas eu posso desejar uma taça de cristal. Preciso de roupa, pode ser um Armani. Preciso ver hora, mas pode ser um smartwatch, pode ser um celular, pode ser um clássico, pode ser um monte de maneira de ver hora. Então, o cliente, ele sabe o que ele precisa. Se você ficar no campo do precisa, você não vende. Se o cliente diz assim: eu não preciso, não adianta o vendedor ficar: você precisa. Não preciso, você precisa. Você só não sabe, você precisa. Um exemplo também para a gente gravar. Vai chegando agora Black Friday, né? E suponha que um homem chegou e viu aquele sapato que ele gosta, da marca que ele gosta, e ele sabe que realmente está em promoção na vitrine. Ele calça 41, 42. Ele chegou lá e falou assim: eu quero dar uma olhada no sapato. Qual sapato, moço? Aquele da promoção. Qual? Da promoção. Qual? Esse aqui, ó. Está 50% off. Ele gosta da marca, ele gostou do modelo, ele só precisa, já desejou, na verdade. Ele só precisa ver se o sapato calça bem. Ele já comprou internamente. E aí ela fala assim: nossa, moça, esse sapato tem vendido muito bem, só que tem um problema, nós não temos mais 41, 42, agora a gente só tem 39 e 40. O cara pensa: putz, perdi. O vendedor está louco para vender. Ele fala: já que o senhor está aqui, não custa a gente provar, vamos provar. Senta lá. E aí ele traz o calçado 39 e 40, mas eu calço 41, 42. Senhor, vamos ver se serve. Não está entrando. Só um pouquinho, senhor, vamos tentar, só um pouquinho. Não está entrando. Senhor, vamos pegar uma meia mais fininha? Só um pouquinho, vamos pegar uma meia fininha. Traz a meia fininha. Ainda não está entrando. Senhor, espera um pouquinho que eu vou pegar o calçador. Está você suando e o vendedor junto. Aí você pensa assim: a hora que ele está buscando o calçador, traz um pé de cabra, que não vai entrar nunca esse troço. Ele traz o calçador, coloca aqui, dá aquela leve forçadinha,
Você não quer gritar na loja, fica chato. E aí, senhor, como é que ficou? Ficou um pouquinho apertado. Isso mesmo. Eu não quero comprar, está me doendo, mas metade do preço. Já está naquela briga interna. Você precisa de uma desculpa para comprar. E o vendedor diz, fica tranquilo, vai lacear. Vai lacear. Você sabe que vai lacear, mas não 2 números. Para as mulheres é o contrário, normalmente só tem um número grande. Os menores já venderam. Mas você também já imaginou ele com a bolsa, com a maquiagem que você usar, com a roupa que você ia combinar. Você já comprou, você só precisa servir. Só que é o contrário, aí fica grande. Colocou o saltão lá grande, ele vai soltar, né? Ou a bota, ela vai soltar. Você parece o Robocop na loja lá andando. Mas você está pensando também por esse preço, você está se autodesculpando, mas por esse preço também, gente, não precisava servir bem. As moças também precisam de desculpa. Ela olha para o outro lado do shopping, numa tentativa desesperada de encontrar uma solução, brilha aquela gôndola da Nissei do outro lado. Algodão, R$100,90. Compra o algodãozinho e põe. Quando o cliente diz que não precisa, eu tenho que ir para o desejo. Quando o cliente diz que não deseja, eu tenho que ir para o preciso. Aumenta a chance de venda. Eu não preciso mais um sapato, eu já tenho 10. Você não pode dizer, não, você precisa. Você pode dizer assim, olha, mas o senhor trabalha para ter também o que o senhor quer. Você não precisa, mas não é legal ter um sapato novo de vez em quando? Eu desejo. Eu não preciso numa casa tão grande, só mora eu e minha mulher, meus filhos já estão fora de casa. Mas, escuta, o senhor tem netos? Tenho netos, eles vêm visitar, vêm de vez em quando. Não seria legal ver os netos correndo aqui nesse jardim, fazendo acampamento? Você saiu da necessidade para o desejo. E vice-versa. Não desejo, vai para a necessidade. E saber qual o produto que é o meu produto. O jeito de vender é diferente. Eu já vi gente funerário vendendo plano funerário como se fosse necessidade, gente. É bizarro isso. Imagine o senhor morto aqui. Os passarinhos cantando lá fora. O sol batendo na lápide. Saber qual que é o meu produto. Cada um tem um jeitão de vender. Palavras, trocar o custo, gasto, assinar, contrato, mas, vai doer por vale, investimento, autorizar papelada, acertar. Quanto mais eu usar verbo, mais forte é a minha venda. Melhorar, lucrar, aumentar. Adjetivo é uma venda média. Bom, cheira bem. E substantivo é uma venda fraca. É uma negociação fraca. É uma comunicação de vendas fraca. Ninguém compra nada que não esteja atrelado a um benefício percebido. Para negociar, eu tenho que pensar na orquestra inteira. Para vender, eu tenho que pensar na orquestra inteira. Eu tenho que entender que eu não trabalho só para o meu chefe ou só para a minha empresa. Eu trabalho com o meu chefe e com a minha empresa. É mais ou menos uma orquestra. Na orquestra eu toco bem para mim, toco bem para o outro, toco bem para o maestro e toco bem para o cliente. Quando eu tenho essas 4 coisas em equilíbrio, chama-se teoria dos jogos. Quando eu consigo equilibrar isso, eu tenho longo prazo, eu cresço, eu tenho longevidade, eu me destaco e me mantenho. Quando eu não tenho isso, quando eu trabalho só por mim, esqueço minha empresa, meu maestro, minha equipe, meu cliente, não vou ficar muito tempo. Então, tocar para si, tocar para o outro, tocar para o maestro, que é o gerente de vendas, o dono da empresa, e tocar voltado para o cliente, é o cliente que decide. O espetáculo é para ele, a orquestra é assim. Quando se termina um ato, se vira para a plateia e agradece a plateia. Estamos tocando para vocês. Vamos ver como é que funciona. Então, somente esse bloco aqui, esse quadrado, fica em pé. Por gentileza, só vocês aqui até a metade. Vai lá. Já está até dividido. Fica em pé aqui. Vamos lá todo mundo. Bota um pouquinho no chão aí a bolsa, o caderno um pouquinho para a gente brincar um pouquinho. Segura o violão. Violão. Vai ser assim, ó. Um homem veio pela estrada tocando violão. Você vai fazer assim comigo, ó. Dig, 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 dom. Então eu vou cantar a musiquinha, você faz dig, 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 dom. Dig, 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 dom. 3 dig, dom. Dig, 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 dom. Vamos lá. Um homem veio pela estrada tocando violão. Dig. Vamos perguntar para a plateia, foi bom?
Dá para melhorar. Dig, 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 dom. O homem veio pela estrada tocando violão. Dig, 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 dom. Agora sim, aplauda, boa. Pode sentar, ótimo. Atrás deles ali até o final, vai. Atrás deles até o final. Vocês aqui, vai. Isso. Coloca um pouquinho aí, que nós vamos precisar brincar agora um pouquinho. Coloca as coisas do lado, no chão. A orquestra é a mesma porque o evento é de vendas, mas você tem um segmento, um é produto, outro é serviço. Você tem um jeito de pensar, a personalidade é diferente. Então nós vamos manter a orquestra e mudar o instrumento. Agora é tambor, segura o tambor, vai lá, tambor. Isso. Agora vai ser assim, ó. Um homem veio pela estrada tocando seu tambor, pararapapá. Como é que é então? Vamos ver, valendo. Um homem veio pela estrada tocando seu tambor. Boa, ótimo, muito bem, ótimo. Senta, ótimo. Metade para frente aqui, vamos lá. Aqui é o pistão. O pistão é assim, ó. Um homem veio pela estrada tocando seu pistão, fororão, fom, fom. Fororão, fom, fom. Como é que é então? Fororão, fom, fom. Boa, valendo. Um homem veio pela estrada tocando seu pistão. Fororão, fom, fom. Pode sentar. Quando eu faço certo da primeira vez, quem ganha? Quem ganha? Todo mundo ganha. Ganha o músico, ganha a equipe, ganha o chefe, ganha o cliente. Quando eu trabalho com excelência, eu trabalho menos. E eu produzo mais com menos. Aqui até o final, aqui, vai lá. Aê, gaúchada, solta o teu gaúcho que está preso aí. Mas, bah! Aê, gaúcho. Boa, bem-vindo, viu? Obrigado pela força. Os colegas do poker aí, viu? Obrigado. Agora é o acordeon. Isso aqui, ó, segura o acordeon, vai lá. O acordeon é assim, ó. O homem veio pela estrada tocando acordeon. Yaquim, yaquim, yaquim. Então, como é que é? Yaquim, yaquim, yaquim. O homem veio pela estrada tocando acordeon. Foi bom? Foi, mais ou menos. Não, eu ouvi mais ou menos. Eles acham que você vai fazer só mais forte. Quando eu imito um concorrente no diferencial dele, logo o diferencial deixa de ser diferencial. Tem que criar algo novo. Então, vamos fazer assim, ó. Com a perna, beleza? O homem veio pela estrada tocando acordeon. Muito bem, pode sentar. Agora nós vamos integrar. Excelência não é você ficar tocando o tempo todo, que nem maluco. Excelência é tocar certo na hora certa, quando se é acionado. Agora eu vou trazer os violeiros aqui. É mais difícil ser primeiro. Vocês estavam quebrando a picada aí. Agora vocês viram como é que é. Vamos retomar o violão aí. Um homem veio pela estrada tocando violão. Isso, talvez levantando fique melhor. O cliente vai ver mais, é diferente, chama atenção. Vamos lá. Um homem veio pela estrada tocando violão. Levanta, toca e senta. Vai lá, senta agora. Boa. Agora levanta, toca e senta. Foi culpa minha, esqueci de falar. Um outro acompanhava tocando seu tambor. Pararapapá. Toca e senta. Por isso que eu falei, deixa no lado um pouquinho. Deixa no chão um pouquinho aí. Um homem veio pela estrada tocando seu pistão, fororó, fofó, ótimo. Vocês podem ser sem a perna, tá? Só o braço. O outro acompanhava tocando acordeon, yaquim, 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 muito bem. Para vender bem eu tenho que estar presente. E isso tem que ouvir. Se não tiver escutativa, não tem uma venda decente. Você já viu quando às vezes você chega num caixa e está lá o menino ou a menina, só a capa lá? Só está a capinha lá. Você se adianta, porque você sabe a pergunta. É crédito, moça? Ou moço? Pega o cartãozinho. Crédito ou débito, senhora? Pé de coca com gelo vem 100, pé de coca normal vem 0, porque as pessoas não ouvem. Quem determina o como a condução acontece, o jeito que ele quer que aconteça é o cliente. O jeitão é o cliente que define. O que é você, o como é o cliente. Se ele gosta de ser atendido melhor de manhã, eu vou falar com ele de manhã. Se ele gosta que eu seja mais objetivo, eu vou falar com ele de maneira mais objetiva.
Se ele falou que não gosta daquele tipo de jeito, eu vou respeitar o jeitão do cara. O como é o cliente quem diz. Eu vou dizer o que, o cliente vai dizer o como, ok? Na segunda parte da orquestra, nós vamos treinar o ouvir. Então nós vamos repetir a primeira, depois nós vamos tocar só pelo barulho do instrumento, que vai ser assim, ó, não precisa levantar, só ensinar. Dig, 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 dom, parará, parará, papá, fororom, fororom, fom, fom, yaquim, 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 on. Então, quando eu fizer daí o dig, 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 vocês vão levantar pelo barulho. Parará, parará, papá, fororom, fororom, fom, fom, yaquim, 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 on. Vamos começar desde o começo. Primeira parte. Um homem é gênero humano também, tá? É homem e mulher. Um homem veio pela estrada tocando seu tambor, parará, papá. O outro acompanhava tocando acordeon, yaquim, 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 on. Dig, 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 dom, fororó, fororó, fom, fom, parará, parará, papá, yaquim, 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 on. Para terminar. Um homem veio pela estrada tocando seu pistão, fororó, fom, fom. O outro acompanhava tocando violão, dig, 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 dom, parará, parará, papá. Parará, parará, papá, dig, 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 dom, fororom, fororom, fom, fom, yaquim, 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 on. Boa, muito bem, excelente. Ei, bundo bom. Muito bem. Eu não vou ser convincente se eu não estiver convencido. É o cara da Pepsi tomando coca. O cérebro diz. Se você não internaliza, você não vende. Se você não acredita que o teu produto vale o que ele vale, você não vai vender nunca. Teu corpo fala. Conquistando e fidelizando pessoas. Eu preciso de relacionamento constante. Eu preciso que a pessoa se identifique com o meu negócio, com a minha marca. E eu preciso ter valor percebido. Quando eu tenho essas três coisas, eu consigo fazer o que a Harley Davidson fez. Ela revolucionou. Ela tinha motos que eram motos de baixa cilindrada, que eram motos commodity, ou seja, brigava pelo preço. Ela se reposicionou para ser liberdade, um sonho de consumo e tudo isso. Ela fez aquelas três coisas juntas. Se relacionava com os seus clientes, criou uma identidade para atrair pessoas, ou seja, ela não quis ser boa para todo mundo. E terceira coisa, ela conseguiu gerar valor percebido. Eu acho tão legal isso, que você vê harleiro com tatuagem da Harley Davidson. Não sei se você já parou para pensar. Que aquilo virou um conceito. O cara tatuou a marca da empresa de graça no braço. E está com o braço fortão, costurado, aberto. Eu fico imaginando o dia que o cara tiver assim, Daniel Godri, eu te amo, fofão, aqui escrito. Imaginou? Pão da Zezé aqui do lado. Quando a gente consegue essas três coisas juntas e de maneira constante, a gente consegue recuperação de serviço. Minha primeira dica de vendas que eu aprendi com 17 anos, eu falei bem do evento, eu não gaguejei, o cara perguntou, eu respondi. Quando eu saí da primeira visita que eu fiz a um banco, perguntei, e aí Marcelão, como é que foi? Todo feliz, né? Ele disse, cara, foi péssimo. Falei, ué, por que eu não gaguejei? Eu falei de tudo, o cara perguntou, respondi. Ele falou, cara, porque ninguém quer comprar palestra, ninguém quer comprar treinamento. As pessoas querem comprar o que o treinamento faz e você não falou nada disso. Ele estava dizendo, amigo, você ficou em característica. Agência de casamento. Suponha que eu estou procurando um par. Característica, alto, apresentável, bonito, forte ou ela bem definida. Se veste bem. Isso são características. Característica é o tamanho, é a forma, é a cor, é o cheiro, é o material que é feito. Isso não gera valor. Veja, pode até ser pessoas bonitas, mas não gera valor. Isso aqui não mostra como essas pessoas são bonitas, fisicamente falando, né? Agora, quando eu falo em benefício, gera mais valor. Inesquecível, fiel, um beijo gostoso, tem lábio carnudo. Você se sentirá protegida. É uma grande presença. Você veja que sem mentir você gerou valor para o produto. Olha aí, que coisa bonita. Lábio carnudo, ó.
Vender é como segurar um sabonete, se segurar firme, espirra. Se segurar frouxo, escorrega. Tem gente que faz um processo de venda maravilhoso, é que nem a pessoa que está na balada, conversou com a mocinha lá, a mocinha já está dando sinal de compra, já está assim, já. O cara fala assim, pega meu cartão que a coisa me liga. Anota o QR Code, depois a gente fala. Teve um trabalho para trazer o cliente até ali, até a loja. Ele entrou na sua loja, ele perguntou de preço, ele perguntou de prazo, ele perguntou de forma de pagamento. E aí o teu vendedor que não está preparado, ou eu que não estou preparado, fala assim, dá uma pensadinha então, qualquer coisa você volta. Escorregou. Não posso perder a oportunidade. Esse cara ficou famoso no Brasil na época, hoje tem Pix. Na época, quando inventaram as máquinas de crédito, ele pedia gorjeta, né? O pessoal dizia, não tenho mais moeda, não tenho troco. Ele tirava a máquina do bolso, dizia, não, cartão de crédito, o senhor paga parcelada a gorjeta aqui. Eu dou um selo para o senhor, não te enche o saco por um ano. Olha só que coisa boa. Não perdeu a oportunidade. Se eu estou vendendo, eu sempre vou começar com a tabela cheia. Eu nunca vou dar desconto de graça, padrão. Comece, absorva. Fala assim comigo, eu, Daniel, fala teu nome. Nesta noite, te perdoo minha tabela de preço. Eu te amo a minha tabela de preço. Isso. Que senão se torna vendedor, com todo respeito, de rua do Paraguai. Você está vendendo, o cara faz 10% de desconto. Começa a tabela cheia. Tem uma margem para negociar. Pode ser que a pessoa pague, ou pode virar uma boa piada. Você está falando a verdade mesmo, o valor é esse? Eu nunca dou 10% de desconto cheio, porque é valor padrão. As pessoas sabem que está embutido. Quando eu vou dar desconto, é a última coisa que eu vou mexer no triângulo. Primeiro eu vou gerar valor percebido, depois eu vou gerar custo baixo, depois eu vou mexer no preço. Mas se eu chegar no preço, ele tem que ser muito valorizado. Quando o cliente fala, olha, dá para dar um descontinho, você faz conta mesmo, você abre o computador, você pega o papel na mesa, você risca, faz lá uma interrogação, faz uma função algorítmica, lá, vê a pressão do tempo, e você espera um pouquinho, deixa eu ver com o gerente, e pá. Não dá 10%, mas eu acho que aqui hoje, se fechar hoje, 7,38 consigo fazer. O cara, meu Deus. Nunca desconto é padrão. Desconto padrão não é real. E oferta padrão também não é real. Você está vendendo por 20, o cara fala te dou 18, não é real. Ele tem mais do que 18. Quando eu estou comprando também trabalho com o número quebrado, 18,539. Isso faz o vendedor ficar nervoso. Ele pensa, cara, e se for o máximo que o cara tem mesmo? Eu nunca trabalho com padrão. E uso desconto para vender. Te dou desconto se você indicar um cliente. Te dou desconto se você levar na outra cor. Te dou desconto se você levar uma peça a mais. Te dou desconto se você pagar em dinheiro, em Pix. Te dou desconto se você comprar também junto com a camisa meia. Se usar desconto para vender. Eu nunca aceito a primeira oferta. Se você é vendedor e aceitar a primeira oferta, o teu comprador vai sair infeliz, achando que poderia ter ganhado mais desconto. Você está vendendo carro usado, tá? Certo? Você está vendendo um carro usado, o valor dele é, sei lá, 60 mil reais. E chega o seu comprador e fala assim, eu ofereço 50 mil reais. Você fala, tá bom, 50 mil fechada. O cara não vai ficar muito tempo feliz. Ele vai chegar em casa e vai pensar, nossa, por que o cara me deu 10 mil de desconto tão rápido? Ele vai pensar, comprei um táxi. Ele vai pensar, tem algum problema. Ele vai pensar, putz, eu devia ter oferecido 12 mil a menos. Se você quer ter o cliente feliz, nunca aceite a primeira oferta dele. Nunca. Nunca aceite a primeira oferta do seu cliente. Nunca. Você sempre vai fazer uma contraproposta. Você vai rentabilizar mais a sua empresa e ele vai sair mais feliz. Nunca aceite a primeira oferta. O louco expõe-me as suas ideias, mas o sensato me persuade com as minhas. Aristóteles, filósofo grego. O cara do carro foi louco, porque ele estava me vendendo com as ideias dele. A gente não vende com as nossas próprias ideias. A gente descobre o valor do outro e trabalha no campo que o outro quer que trabalhe. O que é muito natural em vendas? As objeções. Em vendas é natural as objeções. Quando a pessoa tem objeção, é porque ela não está pronta ainda.
É porque ainda ela não viu o valor suficiente. É porque talvez ela entrou na sua loja só para ver o preço e vai comprar na internet. Ela não está pronta ainda. O não é pessoal, não pode ser internalizado. O não é ao produto, ao serviço. Às vezes a pessoa diz não, o vendedor fica tão bravo porque ele se confunde com o produto ou serviço. Eu não posso me confundir com o meu produto ou serviço. Eu tenho que amar o meu produto ou serviço, mas não me confundir com ele. Nunca leve para o pessoal. Torne a objeção específica. Não adianta você ter uma boa resposta para uma objeção falsa. Grava isso aqui. Não adianta você ter uma boa resposta para uma objeção falsa. Você pode responder maravilhosamente bem, mas se o cara levantou uma objeção falsa, não adianta nada. O cara não vai mudar do não para o sim se você repetir as mesmas coisas que você já falou. Ele vai talvez mudar do não para o sim se você colocar um elemento novo que não tinha na mesa de negociação. Não contraria ou iluda o cliente, claro, não vou mentir. Rapaz, mas esse carro de 1.0, ele não perde potência na subida? Não, rapaz, a nossa marca aqui é o bicho, ela bate 1.8 do concorrente. Não vou iludir o cara. Eu vou usar um defeito para trazer algo, um defeito, uma deficiência, ou um posicionamento para trazer algo bom. Sim, ele perde um pouco, mas ele é econômico, faz 22 por litro. Agora, se o senhor quer um carro que para ultrapassar, aí eu te aconselho a não pegar 1.0, vamos pegar 1.6. Porque nós temos que cuidar que a venda, ela tem como base a confiança. Se o cara sentir que eu não estou do lado dele, ele está tentando me enganar ou me vender a qualquer custo, qualquer argumentação a partir dali vai ser levantada como falsa. Se eu entendi que o Leonardo aqui, vocês trabalham com o mesmo segmento ainda ou não? Vidraçaria? Ainda, vidraçaria. Tem muita experiência, que ele é a esposa de vidraçaria. Se eu percebo que o Leonardo quer me ajudar, eu estou pronto para ouvir o que ele disse. Pode falar. Experiência, né? Nossa. Está vivo ainda ou não? Ele? Está vivo ele ainda? Não vai aparecer na minha casa depois do evento lá, né? Olha aí. Não deixa. É, a pessoa com experiência pega, né? Nossa. Saber se o cara podia confiar. Boa. Boa, top. Eu tenho um amigo que era amigo nosso, que era o Cleverson, polaco, a gente chamava ele. Um dia a gente foi vender para um cara, dele falou assim, ele viu que o cara era espírita e tal, ele falou assim, eu já li todos os livros de Allan Kardec. Daí o cara falou, mas Allan Kardec nunca escreveu um livro. Daí... Acabou, né? Método ping-pong, adiante essas objeções, não precisa responder tudo, fica chato, e objeções podem fechar venda. Quem aqui se considera uma pessoa honesta, erga a mão. Quem é desonesto pode erguer a mão também que está mentindo. Então, quem se considera honesto? Êêê, uhul, boa. Então, responda com honestidade. Quem aqui já disse, quando estava comprando, provavelmente você vende, mas você compra também. Quando estava comprando, você disse para um vendedor, olha, eu vou pensar no assunto, qualquer coisa eu dou uma ligada, eu volto a falar. Erga a mão. Quem já falou isso? Boa, muito bem. Seja honesto agora, responda com honestidade. Quem aqui, na maior parte das vezes, que diz que vai pensar no assunto,
na verdade, normalmente não pensa no assunto. É uma maneira educada de sair da frente do cara. Erga a mão. Olha aí, que beleza. Nós estamos vendo que pessoa honestamente, né? Estamos descobrindo isso. E a gente não quer ser grosseiro. Metade das objeções são mentiras. Como é que eu vou saber se é verdade? Voltando à pergunta. Método ping-pong. Ai, que pena, você faz em 4 vezes. Se você fizesse em 5, eu levaria. Mas, puxa vida, 4 não dá, que pena. E você pensa, putz, perdi a venda. Você não precisa poder fazer em 5 para ver se o cara está falando a verdade. Você volta à pergunta. Eu não posso mesmo, mas suponha que hoje o meu gerente autorize. Eu nunca vi isso acontecer. Nós poderíamos fazer em crédito ou débito. Você jogou a bolinha para o cara de volta. Aí pode acontecer 2 coisas. Pode ser verdade e você tem um problema bom para resolver. Ou o cara levantar outra objeção. Que eu vou rebater de novo, até chegar na objeção verdadeira. Quando chegar na verdadeira é hora daí da negociação, da argumentação. Quero pensar no assunto. Que ótimo que você quer pensar no assunto. Sinal que você está interessado, né? Para. Você viu que você fez uma pergunta aberta, a pessoa vai ter que dizer porque ela quer pensar no assunto. Ah, na verdade eu quero falar com a minha esposa. Que ótimo que você vai falar com a tua esposa. Realmente o nosso produto, o serviço é um produto de investimento mais alto. É bom que você fale com a sua família mesmo. Que ótimo. Então é melhor eu te ligar na terça ou quinta que vem? Qual o dia melhor? Aí para método escolha forçada. Você sente que a pessoa quer fugir, você dá uma pressãozinha. Você sente que ela vai espirrar, você tira a pressão. Quer ir embora? Não, então tira a pressão. Não, fica tranquilo, não tem problema, fica à vontade. Eu até entendo você. Recua um pouco. Preço é a mesma coisa. Nossa, está caro, hein? Essa pergunta esconde muita coisa atrás. Está caro em relação à China, está caro em relação ao cara que vende sem nota, está caro em relação à cópia, está caro em relação ao quê? Está caro porque no teu segmento tem 1000 pessoas que falam por um preço mais baixo. Por que está caro? Está caro, hein? Você pode voltar à pergunta, mesma coisa. E deixa a pessoa se explicar, não você falar. Está caro em relação ao quê, amigo? Deixa a pessoa falar. Ou cria valor. Você vai fazer ela perceber porque o teu produto e serviço é diferente do concorrente. Porque usa um outro material, que tem um outro acabamento. Você vai trazer elementos que não estavam na conversa. Gary Kildall criou o primeiro sistema operacional chamado CPM. Ele foi convidado para uma reunião da IBM, quando a IBM achava que a grana estava no hardware, aquilo que você toca, no computador, no físico. Ela não percebeu que a grana estava no software. E esse cara tinha já um sistema operacional sendo rodado. A IBM queria usar o sistema operacional dele. Então, uma grande oportunidade. O cara não foi na reunião da IBM, faltou sem avisar e descobriu que ele foi velejar na hora da reunião. Os caras ficaram indignados. Procuraram uma segunda opção. Procuraram um cara que largou a medicina, que tinha uma empresa na garagem, que tinha um sistema chamado MS-DOS, que não era muito bom, mas era o que tinha. A IBM chamou ele para fazer o sistema e ele disse, olha, nós vamos melhorando cada vez mais, vamos melhorando. Eu prometo ir evoluindo. Se tornou um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, várias vezes. Aproveitou a oportunidade. Se você tiver com dúvida no final, eu te recomendo o método CML, que é muito bom. O método CML é o seguinte, compre o meu livro, tá? Compre o meu livro. Arthur, por gentileza, para a gente brilhar, invista naquilo que você pode fazer melhor que a média. Para você brilhar, tire os protótipos. Tem gente que é um excelente vendedor sendo tímido, e tem gente que é excelente vendedor sendo falante. Para vender bem, não precisa ser falante. Meu sogro vende que nem louco, e ele é tímido. Então, invista naquilo que você... Vocês estão com o áudio aqui ou não? Precisa do áudio. Está com o áudio? Era para estar tocando. Aí, deu. Okay. Elmer Lettman. Agora eu vou contar histórias. Deixa assim, tá bom. Obrigado. Fernando, agora é a hora de você gravar, se você quiser. Elmer Lettman foi vendedor de seguro de vida.
Uma das coisas mais difíceis de vender é seguro de vida, porque ninguém quer pensar na morte. Até o Elmer Letterman entrar no segmento de vendas, os seguros de vida eram vendidos como seguro de morte, ou seja, a palavra era morte, seguro de morte. O Elmer Letterman aumentou as vendas só cortando morte e colocando seguro de vida. Que ninguém quer pensar em coisa negativa. As pessoas querem pensar numa qualidade de vida para as pessoas que ficam. O Elmer Letterman traçou uma estratégia. A cidade que ele morava tinha parquímetro. Então ele ia na rua, ele via as pessoas que iam levar multa, que não voltavam a tempo, ele pegava a moedinha do bolso dele, pagava a multa das pessoas e colocava um cartãozinho escrito à mão, cortesia Elmer Letterman, a caneta. Porque ele queria que a pessoa percebesse que era ele mesmo que fez e que foi um atendimento personalizado. Ele fazia isso com 20, 30 carros toda manhã. E ele não tinha dinheiro para pagar uma secretária, então ele voltava à tarde para atender o telefone. Dos 30 que ele salvava de levar multa, uns 10, 12 ligavam agradecendo. E diziam, cara, eu quero pagar um jantar, porque você me evitou uma multa de $200. Lembra da pirâmide? Isso é diminuição de custo. Eu não preciso mais ir pagar a multa, não preciso me incomodar com ela, você evitou a multa. Ele ia tomar café e, como consequência de um novo relacionamento, ele vendia seguro de vida. Era a consequência. Quando ele ficou muito rico, ele foi morar num condomínio fechado, longe agora do centro. Era muito custoso para fazer a mesma estratégia. Então ele se adaptou. Ele passava num posto de pedágio, pagava o pedágio dele, pagava o pedágio do cara de trás, dava para o cara do guichê, dizia, entrega para ele, fala que é cortesia de Elmer Letterman. A mesma coisa, a mesma estratégia, adaptada. Ele pagava o dele, pagava o do cara, saía do pedágio e entrava de novo. Saía do pedágio e entrava de novo. Saía do pedágio e entrava de novo. Ele fazia isso de manhã inteira. Parecia um maluco. Pessoas que querem crescer não se importam com o que os outros pensam. Elas fazem o que tem que ser feito. Aí o cara ganhou muita grana ainda. E o médico disse para ele, era bom você dar uma descansada, porque ele adorava tanto vender que ele não descansava. Para ele não era trabalho, ele adorava vender. O médico disse, vai tirar umas folgas. E ele foi para o Havaí. Lá no Havaí, a época que ele foi, ele percebeu que as pessoas não iam abordar como hoje, assim, pousada, turismo, passeio. E aquilo, o olhar de vendedor, a gente vê o que está preparado para ver. Ele viu naquela ilha oportunidade de férias. Ele falou, meu Deus, quando as pessoas vêm na minha loja, eu me ponho a servir. E aqui as pessoas não fazem nada. E ele de férias criou um diferencial. Pegou um cordão, recortou com um papelzinho colorido, várias florzinhas. E quando as pessoas chegavam no Havaí, ele colocava no pescoço da pessoa, bem-vindo ao Havaí, eu sou Elmer Letterman. Estou tirando umas férias aqui também. Vamos tomar uma cerveja junto depois? Vamos tomar uma caipirinha? Caipirinha não tinha, né? Vamos tomar um drink junto? E o cara de férias vendia seguro de vida. O troço pegou tanto que o colar havaiano entrou na cultura havaiana. Foi um vendedor que criou. Essa história, ou da admiração ou da raiva. Porque diante de alguém bem sucedido, ou a gente tem inveja ou a gente segue. Acho extraordinário. Porque o cara fez muito com pouco. Em 2008, 2009, eu tive a graça de conhecer esse cara aí. Dei treinamento para a Fiat, brasileira. Esse cara ganhou o melhor vendedor Fiat do Brasil, 2 anos seguidos, depois de ter um AVC. Ele não falava direito, ele babava quando falava. As pessoas não entendiam bem ele. Quando as pessoas iam comprar um carro zero, ele comemorava com o cara, porque ele estava vendendo o milésimo carro zero, mas o cara era o primeiro às vezes. Ele dizia, olha, aqui está o vale do Didi. Ele imprimiu por conta, na gráfica, um valezinho para 30 pessoas, não lembro a quantidade certa, mas 30, 25 pessoas, de pizza e bebida grátis. Ele dizia, eu sou o Didi, seu vendedor, e aqui está o vale do Didi. Presente para você e para seus amigos comemorar seu carro novo. Só tem 2 condições para você usar o Vale do Didi. Eu tenho que estar na festa, vocês me apresentar como vendedor do seu carro e deixar eu falar do Vale do Didi.
Então ele ia lá, falava, eu sou vendedor. Quando vocês quiserem uma festa, trocar de carro, me procure, eu sou o Didi, nós vamos fazer uma festa dessa para vocês. Parabéns para o nosso amigo que comprou um carro. O cara vendeu sozinho mais do que várias concessionárias juntas, ou equipe junta da concessionária, melhor dizendo. Num ano de recessão mundial, 2008, 2009 foi um ano de recessão, ninguém estava comprando, e o cara explodiu de vender. Ele criou condições para venda. Ele fez chover no jardim dele. A Disney, ela erra muito, claro que ela erra bastante, mas ela aprende com os erros. Ela sabe que um erro cuidado pode gerar fidelização. Aí tão simples segurança, fingindo que acredita que a mocinha é Cinderela, pedindo autógrafo para ela. O cara que tirou a foto percebeu que na agendinha do rapaz tinham várias assinaturas já. Ou seja, era um segurança, quando via uma menina vestida de alguma princesa, ele ia lá e pedia autógrafo. Criança é criativa, menina também. Se imagine como elas se sentiam princesa, né, com esse ato extraordinário. A Disney é espetacular. Nem o brasileiro consegue estragar a Disney, que a gente fura os esquemas, né? Eu fui tentar dar uma de brasileiro, fui ver o show de fogos lá no estacionamento, perto de uns hotéis. Aí dizia lá, botaram uma plaquinha lá, porque faz blog, né? Blog, vai lá, ande no teleférico de graça e tal. E aí eles pararam, porque era muita gente. Aí botaram um negócio lá. Proibido para quem não é hóspede. Encostou um cara atrás. Eu falei, pai, não vai dar certo. O que eu faço? Aí é aquele conflito cristão, né? Minto ou não minto? Dou uma mentira. Ele falou, não, fala a verdade, filho, fala a verdade. Cheguei pro cara. Você está hospedado aqui? Eu falei, não. Você vai se hospedar aqui? Não. O que você veio fazer aqui? Eu queria dar uma olhada no hotel. Você quer dar uma olhada no hotel? Mas você não vai se hospedar aqui? Não. Você não está aqui? Não. Você é sócio do não sei o que lá da Disney? Não. Você tem o não sei o que member? Não. Mas o que você quer fazer? Eu quero ver o show de fogos. Ele falou assim, já sei. O cara pensou, o cara é um coitado, né? É um nó cego, nem mentir sabe. Já sei. Você veio ver a galeria de arte que tem no hotel? Eu, não. Ele, você veio ver a galeria de arte no hotel, né? Eu, veio, né? Entendi, você veio. Liberou para eu entrar. Um porteiro. Sensacional, né? Fantástico. Limpadores de fachada de um hospital infantil vestidos de Homem-Aranha. Vestidos de super-heróis. Olha que top isso, cara. Olha uma pessoa que tem propósito do que faz, que entende que o trabalho é muito mais que limpar, muito mais que servir café, é muito mais que vender, é muito mais que empreender. Um cara que faz com aquilo que está na mão, com coisa barata, faz significar muito. Que faz com as condições que tem na mão. Veja que eles nem são muito bonitos, né? Olha o Capitão América meio escangaiado. Mas estão fazendo. E para criança é sensacional isso. Criança que está doente lá na morfina, vê o Homem-Aranha na janela, é espetacular. Olha aí, ó, que show. Espetacular. Daniel, quantas padarias você foi na vida? Dá uma olhada no corpito aqui. Está até saindo a camisa para fora. Várias. Quantas colocaram o teu nome no café? Uma no Brasil. Santa Catarina. Eu estava de chinelo, eu estava de havaiana, eu estava de bermuda. Não sabia que eu era palestrante. Eles fazem isso com todo mundo. Na época eu podia tomar leite, coisa boa, hoje eu não posso mais. O que você quer? Eu quero um cappuccino. Qual é o seu nome? Daniel. Daniel, já vou levar o teu cappuccino. Aí trouxe o cappuccino lá, com o nome escrito em caramelo. Aí cérebro de gordo é duro. O lado emocional dizia, devora que vai estar bom esse troço. O lado racional dizia, faz um slide primeiro. Aí o slide venceu. 5 segundos de tempo, 10, 15 centavos de caramelo. Quanto isso diferenciou? Quanto isso marcou? Muito, gente. Eu dei treinamento para o Habib's Nacional. Conheci o fundador, o Dr. Saraiva.
E o cara é tão bom que ele pega um microfone igual o meu aqui, ele faz esfirra com uma mão só enquanto ele palestra. É um negócio de louco. Ele vai abrindo a esfirra, vai fazendo. E ele tem uma premiação para os melhores vendedores. Mas vendedor? Sim, os garçons são comissionados, os garçons do Habib's. E eu lembro que o cara que ganhou o melhor vendedor do Brasil, ele deu um exemplo que eu achei sensacional de propósito, de venda com propósito. Ele ganhou o melhor prêmio porque ele sabia pegar aqueles balõezinhos esticados, aqueles que faz girafinha, faz cachorrinho, faz gatinho. Ele fazia isso e dava para as crianças. E quando as crianças chegavam no Habib's, elas diziam, eu quero ficar lá com o Antônio, porque o Antônio faz cachorrinho, faz girafinha, faz gatinho. Genial, barato, mas significa. A melhor venda da minha vida eu fiz no desespero. Eu nem sabia o que estava fazendo, sinceramente, foi desespero. Eu tinha uma empresa de eventos, porque no começo as pessoas não queriam contratar meu pai, elas nem sabiam o que era palestra aberta, elas nem sabiam o que era uma palestra de motivação. Meu pai era muito bom, mas as empresas ainda não queriam contratar ele em company. Então a gente montou a nossa empresa, a Sunny trabalhou com a gente, de divulgar evento. E num evento que eu fiz, eu estava tendo um prejuízo. Cabiam 500 pessoas e estavam lá 240, 230. Pensei, vou ligar para os meus clientes. Melhor que ligar. Eu vou mandar uma carta para os meus clientes. E aí eu peguei uma pastinha, mandei para um tal de João. Era de um consórcio que existe até hoje. João, faz tempo que você não vem nos nossos eventos. Nós vamos ter um evento. Eu gostaria de dizer que estamos sentindo a sua falta e que a gente vai separar um lugar especial VIP para vocês. Lá na frente, as 4 primeiras fileiras vão estar reservadas para vocês. Gostaria muito de contar com a sua empresa no nosso evento novamente. Estamos com saudade, Daniel Júnior. Mas eu era tão sem noção que eu não deixei brinde para o cara. Você imaginou se mandar uma carta sem brinde? Não tinha uma caneta, não tinha um vinho, não tinha uma flor, não tinha um bombom, não tinha um convite. Porque eu era sem noção mesmo, eu fiz no desespero. Só que eu fui até lá para o cara ver que eu não mandei nem de motoboy e nem por correio. Então eu fui lá deixar na recepção. À tarde o cara ligou e eu atendi. Eu fazia tudo, fazia rua, fazia venda, fazia computador, fazia telemarketing. Quem está falando? Aqui é o Júnior. Ô Júnior, aqui é o João da empresa tal. Finalmente lembrou de nós, hein, Júnior? Veja só, a percepção do cliente. A gente não tinha esquecido do cara, mas eu quis dizer, finalmente você está me tratando como um cliente diferente. Finalmente lembrou de nós, hein, Júnior? E como você lembrou de nós e como você tratou a gente de uma maneira diferente, Júnior, eu vou mandar 120 inscrições no seu evento. Seria hoje uns R$300 cada inscrição. Então, uma carta fez vender R$36 mil. O maior vendedor da Ford mundial é brasileiro. Eu conheci o cara, foi bicampeão mundial. Esse cara é uma máquina de ligar para o cara no dia do aniversário dele, no dia do aniversário de compra, no dia do aniversário do filho, no dia do aniversário da sogra. O cara é uma máquina de trabalhar informações. Ele descobria quando o cliente dele ia vir para Curitiba, ele levava o cara para jantar, ele passeava com o cara na cidade. O cara é uma máquina de venda. Ou seja, ele fazia o que a gente faz, né? Colocava em prática o que todo mundo faz e que todo mundo sabe e pouca gente faz. Vou concluir com essa história e me desculpe pelo tempo estourado aí, porque deu os probleminha, né? Acabou atrasando um pouquinho. A melhor lição é como a gente aprende um com os outros. E essas menininhas deram uma lição que acho que nem em faculdade eu vi uma lição tão grande assim. Elas estavam na Bolívia com os pezinhos no chão, num chão batido, pezinho aparecendo, camisetinha rasgada. Elas viram um cara tirando foto com aquela Nikon. E aí uma falou para a outra, puxa vida, a gente podia chamar a atenção dele, porque daí ele vai dar um retrato para a gente. Elas eram tão pobrezinhas que elas queriam uma fotografia impressa, era o sonho delas. E uma falou para outra, então talvez ele não fale a nossa língua, então vamos fazer barulho? Vamos correr de um lado para o outro, vamos dar risada alto, vamos gritar, e se ele ver a gente, com certeza ele vai entender que a gente quer a fotografia.
Elas passaram perto, elas jogaram pedrinha na direção do cara, mas o cara estava tão focado no trabalho que não percebeu. Aí uma falou para a outra, puxa vida, aí entra a identidade, lembra do começo da palestra? Uma falou para a outra assim, também nossa roupa está toda rasgada, como é que ele vai olhar para a gente? Também nossa roupa está toda encardida. Por que ele vai olhar para a gente se nós estamos toda amassadas, sem maquiagem, pezinho no chão? Desse jeito aqui não adianta nem tentar. Desse jeito aqui não vai olhar para nós nunca. Esses caras estão acostumados a tirar foto de modelo. E aí você está com alguém de pique junto. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente anda. E tem um ditado corporativo que diz assim, se você está com 5 pessoas numa sala que não te agregam nada, você está na sala errada. A gente cresce com pessoa boa. A menininha disse assim, olha, já que ele não prestou atenção na gente, vamos chamar atenção. Vamos pegar umas florzinhas aí e fazer pose. E elas pegaram a flor que não tinha valor comercial, ficaram paradinhas olhando para o cara e sorrindo, até o cara perceber que elas queriam o retrato. E aí saiu essa foto, olha que coisa fabulosa. O cara tirou a foto delas. O cara ganhou uma bela história, era um jornalista captando história para um livro chamado Canja de Galinha para Almas. Vendeu 120 milhões de cópias a coleção inteira. Elas ganharam a fotografia e elas ganharam um dinheirinho do royalty do livro para arrumar a casinha que elas moravam, que entrava água, que entrava bicho, que entrava sol, que entrava calor. Ou seja, para um ganhar, o outro nem sempre precisa perder. A grande pergunta do empreendedor é como eu posso ganhar com o meu colaborador. A grande pergunta do colaborador é como eu posso ajudar o meu empreendedor a ganhar mais para eu ganhar mais. E a gente ganhar junto. E a gente crescer junto. As pessoas sempre perguntam no evento de negociação, existe ganha-ganha? Existe. Quando você vende bem, o cara comprou bem, está satisfeito. Isso é o ganha-ganha. Para um ganhar, o outro não precisa necessariamente perder. É possível crescer, é possível lucrar e ainda é possível fazer o mundo melhor. Então aprende com as menininhas ali, eu aprendo muito com elas. Às vezes a gente acha que não tem o que dar, às vezes a gente acha que a nossa vida é uma porcaria, que a nossa vida foi um lixo, que tudo que eu tenho é amassado, que tudo que eu tenho é feio, que eu nunca vou dar certo, que não adianta tentar, que disseram já que não vale a pena, que não vai dar para tentar. Faz o melhor com aquilo que você tem na mão. Porque talvez a gente não tenha rosa, mas a gente sempre tem a oportunidade. E uma flor feita com aquilo que a gente tem na mão, com significado, pode valer muito mais que muitas rosas. Muito obrigado. Prazer, vamos chamar o padre para dar a benção final. Valeu por todos aí, pela ajuda, viu? Obrigado aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Pode vir, padre. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado. Parabéns para a equipe, Arthur, Fernanda, Neila, Maria. Obrigado. Obrigado por ajudar, viu? Acende a luz lá, por favor. Acende a luz. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou paroquial da paróquia Santo Antônio Marclaré. Gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa noite maravilhosa, abençoada, bem divertida, viu? Gostei muito do talento do Codoli. Meus parabéns. Que Deus te abençoe, te cuide, te ilumine cada vez mais. E agradeço você estar aqui, você paroquiano aqui, você amigo, nos ajudou a tornar nosso sonho, né? 3 meses atrás, nós tínhamos sonho por essa noite. E hoje está sendo realizado. Graças a você que está ajudando nossa paróquia, nosso templo vai ficar lindo, maravilhoso, nos ajudando a evangelizar. E que Deus te abençoe, sua família, sua empresa, sua vida. Então vamos agora rezar. Que Deus te abençoe, que São João Maria Vianney, hoje é dia do sacerdote, hoje, que Ele te proteja, te cuide de sua vida, que você possa viver com propósito, viu? Falou propósito, está aqui, propósito para a sua vida, na fé, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Além de agradecer vocês, toda a equipe aqui começando a obra. Cadê? Maria Glória, Felipe, que mais? Que Deus abençoe você, viu? Toda a equipe que ajudou, trabalhou com muito amor, muito zelo, viu? Que Nossa Senhora proteja você também. O Senhor esteja convosco. Desça, Senhor, sobre nossa fraternidade hoje, nesta noite. Que cada um saindo daqui abençoado, abençoada. Abençoe esta paróquia, Nossa Senhora de Visitação, que nos está acolhendo, para Cleiton, toda a sua paróquia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Pessoal, agora no final, se vocês se voltarem lá para trás, vão ver que aquela mesa que estava vazia, agora está cheia. Então é um cafezinho para que vocês possam, né, fazer o lanche antes de voltar para casa. A gente agradece também, né, as nossas paroquianas que prepararam com bastante carinho esse café, as doações. Fiquem à vontade, o café ali é para vocês. Boa noite e muito obrigado.